Eu vou iniciar a gravação dessa aula. Essas atividades síncronas elas serão gravadas. Elas vão ser nesse horário de sexta-feira à tarde, porque elas têm que ser no mesmo horário das aulas presenciais. Se houvessem as atividades presenciais, tem que ser nesse horário também coincidentes, porque para não que não ocorram coincidência com o horário de outras disciplinas também, das atividades síncronas. A PNP, que são as atividades pedagógicas não presenciais. Então, para não ocorrer conflito de horário com outras disciplinas não presenciais também, então tem que haver esse casamento de horário com as atividades presenciais das mesmas disciplinas. Então tem o mesmo horário que as disciplinas que eram mantidas nas disciplinas presenciais, que eram mantidos desde o ano passado, desde o primeiro semestre do ano passado de 2020, quando iniciou o período de lockdown da pandemia. Essas aulas eu coloquei, poderiam ser colocadas na terça-feira, em que havia as duas turmas, tanto a A61 quanto a A62. Esse horário de sexta-feira seriam para as aulas práticas, que eram elaboradas no laboratório P211 do Bloco P, do Laboratório de Automação e Controle Discreto, em que as duas turmas tinham dois horários, tanto a A61 quanto a A62. A A61 era no horário das 2h40 até as 3h30, e a A62 no horário das 3h50 até as 5h30, nesse laboratório P211, no segundo andar do Bloco P. Era o último laboratório, ou laboratório à direita da escada do Bloco P. Esse laboratório agora ele mudou de local, então ele não é mais no Bloco P, na sala P211, agora ele é no Bloco S. Ele foi modificado, o local dele. O Bloco S agora é para os laboratórios do Departamento da Elétrica, para os cursos da área do Departamento de Elétrica. Então, os laboratórios dos cursos de Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação estão todos concentrados no Bloco S. Do Bloco P eram os laboratórios que eram mistos, utilizados para os cursos de outras áreas também, de outros departamentos. Então, essa disciplina, ela também serve para optativa de outras áreas, de outros cursos, como Engenharia da Computação, e engenharia elétrica também, só que engenharia da computação é do departamento de computação. Então agora ela passa para outro bloco que seria exclusivo para o departamento ou para os cursos do departamento da elétrica, né? Ou dos cursos da área de elétrica. Então ele já vai ser deslocado para outro bloco. Ele serve também, esse laboratório, para a disciplina de lógica reconfigurável. Agora ele vai ser desmembrado, separado, vai ser o laboratório de automação e controle discreto e redes industriais e a disciplina de lógica reconfigurável junto com o laboratório de eletrônica digital. Então seriam esses dois laboratórios ali, ele vai mudar de ambiente, de automação e controle discreto. Lá vocês teriam, e tem até hoje, os softwares exclusivos para automação e controle discreto, que eu vou mostrar para vocês em seguida, que vocês vão utilizar. Vocês podem, alguns desses softwares, ainda baixar eles pela internet. E alguns deles podem ser utilizados, e quem tiver interesse, utilizar eles gratuitamente, à medida do escopo deles, para aprender um pouco sobre automação também, plantas de automação industrial. Esse horário eu escolhi ao invés do horário de terça-feira, porque nas aulas de terça-feira as duas turmas têm aula teórica na terça-feira, estão instaladas em outra sala, que é uma sala de aula teórica no bloco A. Aí essa sala de aula sendo teórica, ela não tem a implementação ou não tem infraestrutura física para a elaboração de aula prática. Então não tem computadores, não tem o equipamento CLP, não tem equipamento do RAC de automação para ser lidado. Então não tem como mexer com a infraestrutura, por exemplo, de software.
com os softwares relativos à CLP e o software de automação, como o software de simulação de planta industrial. Então, eu resolvi colocar para sexta-feira por causa também disso e dos dois horários que tem das duas turmas. E como as duas turmas têm dois horários diferentes na sexta-feira, dá para escolher entre dois horários para essa aula síncrona, que é das 2h40 até as 4h40. Então eu coloquei dois horários aqui para duas aulas síncronas, das 2h40 até as 3h30 e das 3h50 até as 4h40. Mas não quer dizer que tenha duas aulas síncronas, quer dizer que vocês podem escolher entre o horário das 12h40 até as 3h30 e depois das 3h50 até as 4h40. Então são duas aulas que são iguais, né? Aí vocês podem escolher entre as duas daí, ou assistir das 12h40 até as 3h50, ou até as 3h30, quer dizer, ou se não depois das 3h50 até as 4h40. Aí tanto faz, quem for da A61 pode assistir em um horário ou no outro horário, quem for da A62 pode assistir também em um horário ou no outro horário também. As duas aulas vão ser iguais daí, né? Mas as atividades síncronas ou essas aulas, elas são mais para tirar dúvidas, porque a maior parte das atividades síncronas são mais para tirar dúvidas, porque a parte teórica mesmo ela está passada nas atividades assíncronas, que estão disponíveis aí no Moodle, já nas aulas, né? Eles são colocados como as aulas. Aí espero que todo mundo tenha recebido, quem está matriculado na disciplina no sistema acadêmico, tenha recebido os e-mails que eu enviei. Aí eu enviei ontem porque o período de matrícula agora ele foi reduzido, justamente para tentar colocar o calendário acadêmico com o calendário do ano, com o ano calendário de 2021, quer dizer, casar os dois calendários, o ano calendário de 2021 junto com o calendário acadêmico daí de 2021 da UTFPR. Porque agora há pouco, o mês passado, final de maio, terminou o calendário acadêmico do segundo semestre de 2020. Então, o segundo semestre acadêmico de 2020 terminou, o segundo semestre letivo de 2020 da UTFPR terminou o mês passado, no final de maio. Então, no final de maio terminou o segundo semestre letivo de 2020, a gente encerrou as notas. Aí tivemos um período de planejamento, que terminou a semana passada, para planejar esse primeiro semestre letivo. Planejar quer dizer o quê? Dar o tempo daí de encerrar o segundo semestre letivo de 2020, para ver quem foi aprovado, quem não foi aprovado, quem vai se formar ou não, e para efetuar a matrícula de vocês para o primeiro semestre letivo de 2021, agora, né? E para verificar também quem vai entrar, quem passou no vestibular, quem vai iniciar, ou os ingressantes, né? Os ingressos não, os ingressantes daí, os calouros aqui da UTFPR. Quem vai vir para os primeiros períodos aí da UTFPR, que já iniciaram as aulas a semana passada. Então, para essa semana agora. Por isso que veio tudo meio corrido agora, enviar os e-mails, os planejamentos das aulas também agora, né? Tanto é que essas duas primeiras semanas do planejamento de aulas, essas atividades síncronas aqui ou essas aulas dessa semana e da semana que vem, eles vão constar no planejamento como se fossem duas aulas síncronas ou 2 horas aulas de atividade síncrona. Mas na realidade só essas duas primeiras semanas. Por quê? Porque para o planejamento desse primeiro semestre letivo de 2021, que no ano calendário de 2021 vai até setembro de 2021, no ano calendário de 2021, então o primeiro semestre letivo de 2021 vai ocorrer no segundo semestre de 2021, na realidade. Então vai até setembro de 2021, até 4 de setembro. Então ele vai até 4 de setembro, indo agora, dessa semana aqui, de 16 de... Agora, começou agora pra gente em 16 de
de junho, agora, de 2021. Quer dizer, é quase no segundo semestre de 2021 no ano calendário. O primeiro semestre letivo de 2021 da UTF-PR. E vai até 4 de setembro de 2021, no ano calendário. Aí esse primeiro semestre letivo de 2021 vai dar, nesse período, 12 semanas de aula. Primeiro semestre letivo da UTF-PR de 2021. Dando 12 semanas de aula, a gente não consegue alcançar a carga horária mínima de semanas para as aulas ou atividades síncronas que têm que ser dadas da carga horária para a engenharia, de controle e automação, para as engenharias. Então a gente tem que preencher no mínimo 14 atividades síncronas, 14 aulas síncronas. Então, para compensar, a gente vai colocar essas 2 semanas, ou vai dar nessas 2 primeiras semanas, mais 2 aulas síncronas, hoje e na semana que vem também. E aí eu vou passar, e a gente tem que também, nessas 2 primeiras semanas, passar essas explicações e mais outras explicações também de como vão ser as APNPs, né? Dessa disciplina aqui para vocês, que é automação e controle discreto, e da semana que vem também como vai se proceder, né? Explicar as aulas aí das atividades síncronas, que vão haver dúvidas, né? De automação e controle discreto. Principalmente dessa disciplina aqui, que é bem voltada para a engenharia de controle e automação, que é claro que é importante. Essa disciplina que é bem voltada e é específica para o núcleo profissionalizante de engenharia de controle e automação. É claro, engenharia de controle e automação, a disciplina de automação e controle discreto é importante. Já adiantando para vocês que aqui vocês vão mais ver um equipamento. Essa disciplina lida bastante, vocês vão ver muito como se lida com o CLP. Seria o adequado verificar como se lida com os equipamentos de automação, que deveria ser o CLP, a IHM e o inversor de frequência, que são os equipamentos que a gente tem no rack de automação nosso, no laboratório. Só que infelizmente eles não colocaram no inventário. A gente está modificando o inventário agora no NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é um grupo que a gente tem das engenharias aí, né, nos cursos, para modificar agora. Era para ser modificado esse ano, mas veio a pandemia, então atrasou essa mudança nos núcleos docentes estruturantes, né? Daí é para a gente propor isso, mas vamos ver se o pessoal vai modificar, porque já era para ter sido modificado. Aí não modificaram isso. Então isso só é passado o CLP mesmo, e a parte da programação dele, olha lá ainda, porque teria que ser passada a modelagem de sistema de controle discreto para vocês antes de ter a parte do CLP mesmo. Porque o CLP é um equipamento que, para você manusear ele, para fazer o projeto de automação, vocês teriam que ter a parte de modelagem de sistema discreto. Só que a disciplina de modelagem de sistema discreto, incrivelmente, vocês veem depois dessa disciplina de automação, que é no 7º período. Essa disciplina de automação e controle discreto, os caras conseguiram colocar depois, ou como pré-requisito, para a disciplina de modelagem de sistema discreto. Ou seja, vocês veem a disciplina de modelagem de sistema discreto depois dessa disciplina de automação e controle discreto. Então vocês deveriam ver antes da disciplina que vocês têm que ver. Vocês veem depois da disciplina que vocês teriam que ver antes dessa disciplina aqui. Aí é um erro, né? Então eu quero ver se agora vai ser modificado, que deveria ter sido modificado antes, né, de ser implementado o curso. Então vocês vão ver mais esse tipo de equipamento, né? Aí o adequado seria que se vocês vissem já o equipamento a mais, o inversor que a gente tem lá, no rack também de automação, e alguns alunos eles viam isso também, porque na aula presencial sobrava um tempo para quem quisesse também
como não estava na ementa da disciplina, então sobrava um tempo, sempre sobrava um tempo para os alunos e eu deixava os alunos que quisessem depois terminar os projetos, os alunos que quisessem depois, eles podiam ver depois a automação estendendo um pouco para lidar com o inversor de frequência e depois lidar mais um pouquinho com a IHM. Daí lidar também com a IHM. Agora aqui na PNP não dá para lidar mais com a IHM. Dá para ver até a parte da modelagem com a... lidando com a parte de modelagem daí, tá? De sistemas discretos e a parte do CLP, da programação via CLP. Como vocês já devem ter acessado, eu passei o e-mail para vocês antes, devido ao tempo. Então vocês já devem ter se inscrito aí no Moodle. Caso vocês não estejam vendo a página aí dessa guia aí do Moodle, aí me avisem, tá? Aí vocês... Tá aparecendo sim, professor, tá tranquilo. Tá, beleza. Então tá na página aí do Moodle, vocês viram aí. Aí essas aulas aqui, dos inscritos aí tem, dos inscritos não, dos matriculados tem 35 alunos, mas eu estou gravando essas aulas aqui e venho gravando dos semestres que já passaram. Foram 2 semestres já, que era o primeiro semestre letivo de 2020 e o segundo semestre letivo de 2020 também. Daí eu passei a gravar as aulas síncronas também, a partir quase da primeira aula, da primeira atividade síncrona do primeiro semestre de 2020. E aí eu passei a gravar essas atividades síncronas, quase da primeira atividade síncrona do primeiro semestre de 2020, já quando começaram as atividades não presenciais. Quase da primeira, porque como a gente foi pego meio de surpresa assim, não tinha muito preparo com essas coisas, né? Porque daí para gravação a gente precisa preparar o computador aqui, precisa ver espaço no HD, precisa ver o software de gravação que vai utilizar, qual software vai ter que ser utilizado, como é que vai disponibilizar essas gravações, né? Porque a gente não tinha inscrição no Google para disponibilizar, tem que ter uma inscrição no Google, no YouTube, né? A gente tem que ter um suíte do Google e tem que ter uma inscrição nesse suíte do Google para disponibilizar uma área maior de armazenagem dos vídeos para poder armazenar eles lá e publicar eles também, né? Aí tem outra série de requisitos também, porque tem que ter um link bom, aí não pode dar problema na gravação, quando a gente disponibilizar, aí sempre dava problema, às vezes o computador ele não entra no link, aí a hora que você tira ele da suspensão, a hora que vai entrar no Google Meetings, como agora, né? Às vezes ele demora para entrar porque ele está fazendo backup, ou porque senão ele está guardando o cache, ou porque o Windows ele dá algum outro problema, ou o Google Meets ele dá algum outro problema também. A hora que cai energia na região aqui, ou na região que vocês estão, dá problema também, né? Dá queda de energia, aí se você tem um no break ou não tem, isso dá diferença também. Dá queda na conexão em algum local ou algum outro local da conexão, também dá o problema. Cai a queda, por exemplo, até essa semana estavam caindo os sistemas da UTF-PR, eles estavam com instabilidade. Então eu não conseguiria acessar o Moodle. Aqui, desse jeito aqui, né? Então essa página do Moodle não iria aparecer. Tinha alguns dias aí que ela não estava aparecendo. Por exemplo, segunda-feira, nesse horário, ele já não ia aparecer. Estava em queda, né? Daí a gente ia tentar entrar, não entrava. Daí a gente não sabia que horário ia retornar, né? Então ia ter que ficar tentando entrar e não entrava.
E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que entrar em outra página para ver se é a UTF-PR que está com estabilidade nos sistemas, se é o servidor Moodle que está com estabilidade no sistema dele, se é o TFPR que está com estabilidade no link dela, se é o nosso link particular que está com estabilidade, se é o nosso provedor de acesso à internet que está com instabilidade. Então tem esses problemas aí, né? Às vezes é o programa aqui, eu tenho problema aqui no programa de gravação que eu utilizo, né? Às vezes tem coisa aqui que eu pego, tenho que interromper a gravação, aí se eu dou um pause é um problema, porque daí eu dou um pause, aí ele pausa. Aí às vezes ele não dá o aviso que eu pausei. Daí eu retorno do pause, ele volta a gravar. Às vezes eu penso que ele retornou do pause e ele não retornou. Daí ele continua pausado, eu vejo no final da atividade síncrona, ele continuou pausado, não gravou nada da atividade síncrona. Daí eu não consigo publicar depois porque ele não gravou a atividade síncrona do dia. Daí eu não gravei a atividade do dia daí por causa disso. Daí às vezes aconteceu isso. Aí tem dia que eu interrompi a gravação da atividade síncrona por alguma questão lá que é que eu fui acessar às vezes meu e-mail para ver a nota de alguém lá, ou alguma página pessoal ali para ver alguma coisa, se eu recebi a mensagem de alguém lá, daí eu fui acessar meu e-mail. Aí eu tive que interromper a gravação. Daí como eu fui acessar meu e-mail, eu tenho que interromper a gravação. Eu acessei meu e-mail, vi lá a mensagem de alguém lá, tal, daí eu retornei daí para atividade síncrona. Esqueci de retornar a gravação. Daí eu não gravei o restante daí da atividade síncrona. Aí eu perdi o restante da gravação da atividade síncrona daquele dia, né? Então tem essas questões aí de gravação que daí a gente perde daí, né? Então tem esses detalhes aí que aí a gente não consegue pegar daí, né? Que são os detalhes daí de gravações daí que infelizmente não estamos nos adaptando ainda, né? E tem mais outros aí que eu vou comentar também em relação às aulas APNP, né? À distância, né? As atividades à distância. Então aqui na página do Moodle, vocês já veem os avisos aqui que eu coloquei, né? Aí o primeiro que vocês têm aqui, que tem um conteúdo também na minha página pessoal, que eu disponibilizo. Aí esse da minha página pessoal, por sorte, eu já tinha um conteúdo teórico que eu colocava nessa minha página pessoal, eu passei para o Moodle aqui também. A diferença é que na minha página pessoal, ela nunca sai do ar, tá? No Moodle aqui, antes da pandemia, a gente sempre tinha que pegar esse material do Moodle aqui, a gente tinha que pegar e tirar aqui, porque eles tiravam do ar aqui no Moodle. Porque não tinha espaço para deixar aqui no Moodle sempre o material aqui. Por quê? Porque daí todo semestre a gente tem que criar as turmas aqui no Moodle e retirar daí. Porque não tem espaço para manter o material aqui no Moodle. Porque a gente tem que fazer o backup das turmas aqui. Toda a turma que a gente cria aqui no Moodle, que é semestral, né? As turmas, né? Daí a gente tem que retirar o material daqui, gravar aqui em um pendrive ou em um DVD ou em um CD e guardar para a gente, ou no HD do computador da gente aqui em casa e guardar aqui com a gente. Porque no servidor da UTF-PR não tem espaço. Então a gente tinha que pegar e gravar isso aqui com a gente, porque eles apagavam esse conteúdo. Agora, com a pandemia, aí eles passaram a deixar gravado aqui. Antes não dava. Agora, o conteúdo da página pessoal não é gravado por semestre. Esse conteúdo aqui da página pessoal sempre é mantido, não é apagado. Então, esse conteúdo da página pessoal aqui é um material geralmente teórico que nós os professores, a gente sempre deixa ali. É o conteúdo também do pessoal técnico-administrativo. Então, tem um pessoal ali da área elétrica ali, por exemplo, tem o André e o Erickson ali, o Eric,
que eles trabalham ali como suporte técnico nosso ali. Eles ficam ali no almoxarifado, geralmente ali, né? Então eles arrumam algumas coisas pra gente ali, alguns equipamentos, eles lidam também com o laboratório, eles montam alguns equipamentos ali pra gente também, de experiência ali, alguns, alguns experimentos ali de pesquisa também eles fazem ali, né? Então eles também têm algum material que às vezes eles colocam aqui nessa página aqui que eles também têm, nesse site aqui, ó, página pessoal.utfpr.edu.br. Então serve para o pessoal da UTFPR colocar aqui esse material. Então os professores têm, podem colocar aqui. Só que não é vinculado às turmas por semestre, tá? Então geralmente para material teórico dá para ser colocado aqui. Então, por exemplo, tem disciplina aqui que eu já dei, já ministrei, mas não ministro mais, porque às vezes, muitas vezes a gente troca de disciplina aqui em algum semestre e a gente passa a não dar mais uma disciplina que a gente dava e passa a dar outra disciplina que mudou. Ou tem curso que foi aberto, tem curso que fechou, aí tem disciplina que a gente pega de um novo curso e tem disciplina que a gente dava em um curso que fechou. Daí essa disciplina, ela tem material dela que a gente mantém aqui. Então, por exemplo, tem disciplina aqui de eletrônica digital que eu dava aula e não dou mais. Então tem material dela que eu coloco aqui porque ele pode ser utilizado em outras disciplinas aí que eu ainda ministro, né? Disciplina de eletrônica, por exemplo, eletrônica básica aí, eletrônica geral, que eu passava, eletrônica industrial, tem material aqui também, né? Então, de automação e controle discreto, tem material aqui também. Então, na disciplina de automação e controle discreto, tem material de inversor de frequência, que não é dado nessa disciplina de automação e controle discreto, que tem aqui nessa página aqui. Não é dado nessa disciplina, mas eu dei em outras disciplinas já. Então, tem nessa página aqui, na página pessoal. Para lidar com o inversor de frequência. No equipamento de inversor de frequência tem o rack do laboratório. Então eu procuro pegar e espelhar o material que tem nessa página do Moodle nessa página aqui também, pessoal. Mas às vezes o material aqui no Moodle está atualizado e nessa página pessoal não dá tempo de atualizar também, né? Eu tenho que passar para lá, daí eu pego o material daqui e passo para lá, ou o material de lá eu passo para cá também, né? Então muitas vezes assim não dá tempo para atualizar, ou lá também não fica muito atualizado também. Lá é diferente o servidor de lá com o servidor daqui do Moodle. Aí aqui tem os avisos aqui dos links, tá? O link para permanência, as datas aqui, né? Os avisos que eu coloco aqui para atualização das datas. As avaliações que vocês têm, que eu procuro manter aí para as atividades APNP, né? À distância. Aí as avaliações que vocês têm, tá aqui, ó. Avaliação 1, que eu procuro manter, que é o diagramas de contatos da programação em CLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. Aí a avaliação 2 também, que é o gráfico em Graph7 correspondente ao projeto 1 com a descrição das respectivas ações. Quer dizer, vai ser um projeto em Graph7 correspondente a essa avaliação aqui, tá, que vocês fizeram. Então, a avaliação 2 vai ser correspondente à avaliação 1, que está aqui. Aí disso daqui eu vou explicar também nas outras atividades síncronas, nas outras aulas aí, né, das atividades síncronas que vão vir nas outras semanas aí, se vocês tiverem dúvidas. Mas isso daqui também é dado nas atividades assíncronas que vocês vão ter. E isso daqui também é dado nas atividades assíncronas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Aí as avaliações podem ser feitas em grupos de até 4 alunos, tá? Essas duas avaliações aí. Com prazo máximo para entrega, aqui eu não atualizei, tá? Tá errado aqui. Vai ser até 1 de setembro, tá? Aqui eu esqueci de atualizar. Eu atualizei nas outras turmas, aqui eu esqueci de atualizar, tá? Vai ser até 1 de setembro. Deixa eu até atualizar aqui, tá? Vou atualizar agora para vocês.
Só um instantinho aí. Ó, vou colocar aqui até 1 de setembro, porque a aula de vocês vai até... Quer dizer, a aula de vocês não. O semestre letivo se encerra, como eu falei, 4 de setembro. Só que é claro, 4 de setembro eu tenho que entregar as notas, quer dizer, vai finalizar e encerrar o calendário acadêmico. Então, o sistema acadêmico vai ser fechado dia 4 de setembro. Então, 4 de setembro é o prazo que vocês têm para chorar nota aí, para ver se você foi aprovado ou não nessa disciplina. Cada disciplina, a gente tem que aplicar pelo menos 2 avaliações para vocês. Então tá aqui, ó, as 2 avaliações que vocês têm que ter. E as 2 avaliações, vocês têm que entregar aqui via Moodle. Então tá aqui, ó, vocês entregam por aqui, por esses 2 links aqui, tá? Avaliação 1, entrega do projeto 1, diagrama de contatos da planta industrial de seleção de caixas, via Ladder. E depois a avaliação 2, gráfico em Graph7, correspondente ao projeto 1, que é esse diagrama de contatos Ladder da programação em CLP. Que é aqui, ó, que você entrega, tá? É só clicar aqui a hora que você achar que estiver pronto para entregar o projeto 1 ou o projeto 2 correspondente a cada avaliação. Tá aqui, ó, você clicou naquele link, você vem aqui para o teu envio e clica no seu usuário correspondente. Por exemplo, vamos entrar aqui no Arthur Carvalho Santos, né? Vou pegar você aqui como exemplo. Você clica aqui no seu usuário e faz o seu correspondente envio aqui. Opa! Deixa eu pegar aqui da sua nota aqui, ó, do seu envio, tá? Você clicou aqui, ó, você pega aqui e insere o seu envio aqui. É que aqui eu não estou no seu usuário, eu estou no meu, né? Aí no meu usuário eu coloco sua nota aqui. No seu usuário vai ter o teu envio aqui, para você enviar o arquivo com o diagrama que é o gráfico do Graph7, que é do projeto 2, da avaliação 2. Então aqui você enviaria o arquivo com o gráfico do Graph7. Aqui eu colocaria a sua nota, tá? E aqui você colocaria nas observações, aí vocês vão ver depois que tem as observações que vocês podem colocar. Então você, Arthur, como exemplo, você colocaria nas observações o nome do seu grupo, tá? Dos seus coleguinhas de trabalho. Aí pode ser... Poxa, o cara colocou Casagrande aqui. Aí vocês colocam o nome, é claro. Vocês podem fazer até 4 alunos aí. Tem 35 alunos matriculados, né? Então dá uma xepa para vocês para fazer os trabalhos aqui, as avaliações dos projetos aqui. E até 4 alunos aí. Para entrega até dia 1 de setembro. Então vocês colocam nas observações ali a hora que for entregar o nome da equipe de vocês ou do grupo de vocês de cada avaliação dali. Aí eu insiro a nota depois para o grupo, para a nota dos outros alunos daí. Para quem? Para o cara que entregou daí, né? Então o cara que entregar ali o trabalho, depois os outros aqui, né, nessas entregas aqui, é claro que deles não vai constar a entrega, né? Deles vai constar que eles não entregaram nada, aqui em ver todos os envios, né? Daí no deles aqui vai constar que eles não entregaram nada, vai constar nenhum envio. Mas deles daí eu vou colocar a nota daí. Então o cara que enviou vai constar nas observações lá ou na mensagem aqui, ó. Tem mensagem também que o cara pode me enviar. Vai constar na mensagem lá ou nas observações do envio dele, o grupo daí
para quem ele enviou também, né? Aí eu vou colocar a nota deles depois daí, do grupo. Mas daí quem me enviou daí tem que colocar lá o nome do pessoal daí do grupo. Não vai me esquecer isso daí, né? E o pessoal também que tá em um grupo, não esqueça daí de falar pro cara lá, né? O responsável do grupo que vai enviar o projeto respectivo da avaliação, falar pro cara lá, ó, coloca meu nome lá a hora que você for enviar o projeto da avaliação. Então fala pro cara lá, ó, coloca o meu nome aí. Aí não esquece de falar para ele daí, né? Então, cada professor aqui tem que aplicar pelo menos 2 avaliações para vocês por disciplina, por semestre. É no mínimo 2 avaliações. Então seria o quê? Seriam uma avaliação por semestre. Então nessa disciplina aqui, como ela é toda prática, ela é quase o conteúdo dela prático. Se vocês tivessem aula presencial, como esse semestre agora vai ser quase todo ele também, eles definiram todo ele como APNP, atividade pedagógica não presencial. Então, como todo ele online, aplicado online. Então, ele se fosse presencial, ele seria também quase todo ele. Eu aplico também, costumei aplicar quase praticamente 95, 97% dele prático também. Vocês, na grade horária, vocês teriam uma aula por semana lá insalados em uma sala de aula teórica, que seria a aula de terça-feira. O que eu fazia? Eu iria mudar agora, com essa mudança na grade curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação, que era para ser feito agora em 2021, eu ia solicitar para colocar essa aula de terça-feira, desmembrar ela e colocar ela para ser aula também prática. Então, para as 2 turmas serem divididas e colocar também aula prática na terça-feira. Aí vocês ficariam com o quê? Com 4 aulas práticas dessa disciplina, tanto da terça-feira quanto da sexta-feira. Então ficaria o quê? As turmas A61 e A62 das aulas de terça-feira e da sexta-feira seriam práticas. Aí eu estava fazendo o quê? Eu fazia assim, na primeira semana eu já avisava para dividir e para reservar, e para revezar, não reservar, para revezar as turmas de terça-feira, para revezar as turmas A61 e A62, para uma semana ir a turma A61 na terça-feira no laboratório P211 para aula prática e daí a outra semana é a turma A62. Então cada terça-feira daí ia uma turma no laboratório lá para aula prática. Então a disciplina ela ficava praticamente quase que 100% prática daí, tá? Apesar de vocês perderem 2 aulas por semana de aula da disciplina ali, né? Se bem que essas 2 aulas daí seriam convertidas de 2 aulas daí que vocês teriam, que seriam teóricas, eram convertidas daí para 2 aulas práticas daí, né? Ou seja, vocês teriam uma aula que seria de uma aula teórica para uma aula prática. Ou seja, vocês perderiam uma aula teórica, vocês ganhariam em uma aula prática. Daí, vocês perderiam uma aula teórica para uma aula prática, né? Então, vocês reduziriam para metade uma aula teórica para uma aula prática. Ou seja, perderiam 2 aulas, praticamente, né? Metade vocês perderiam, mais ou menos. Uma aula por semana, né? Ali. Seria uma aula, né? Por semana. Que vocês iriam perder ali, né? Aí isso vocês compensariam depois com essa mudança. Mas daí veio a pandemia e pronto, já acabou com tudo daí. Atrasou a mudança também, queria ter, né? Mas agora tá para vir essa proposta aí que eu vou falar semana que vem daí para isso daí, né? Aí tem que ser modificado agora, né?
Já que era para ser modificado antes, eles não queriam, né, escutar, então agora tem que ser modificado, né? Agora é para ser modificado, né? Aí com isso, agora para a PNP, então é passado para ser tudo agora desse jeito, né? Dessa forma aí. Aí vocês veem já as atividades síncronas na medida do possível, né? Como vocês veem já dessa forma aí. Das avaliações aqui, então cada avaliação ela fica dividida com o conteúdo de um bimestre. Então a avaliação 1 ela seria para abranger o conteúdo do primeiro bimestre e a avaliação 2 para abranger o conteúdo do segundo bimestre. A avaliação 1 ela sempre pegou esse conteúdo aqui, ó, do diagrama de contatos, LEDER, que é justamente para lidar com o CLP, do diagrama de contatos. A avaliação 2 do segundo bimestre, ela abrange o Graph7 porque ele está no conteúdo, mas ele seria mais voltado para modelagem de sistema discreto, o Graph7. E o Graph7 ele envolve mais uma metodologia para projeto de sistema discreto, para projeto de sistemas de automação discretos. Só que o CLP ele lida com, ou ele é utilizado para sistema de automação discreto. Mas daí alguém pode pensar assim, né? Mas eu não tenho que aprender a modelar sistema de automação discreto para depois utilizar o CLP? Sim, você deveria. Mas daí para você pegar e lidar com o Graph7, você antes tem que aprender esse negócio aqui, ó, o LEDER, que seria o diagrama de contatos, que a gente fala aqui em português, né? O LEDER. Isso tem que não tem nada a ver você traduzindo aqui o LEDER em diagrama de contatos, que LEDER quer dizer mais ou menos como se fosse escada ou escadaria, tá? Ao invés de diagrama de contatos. Que em inglês eles se referem em LEDER e aqui em português eles falam em diagrama de contatos, que seria a forma como é programado esse equipamento aqui, o CLP. O CLP é o controlador lógico programável. E o controlador lógico programável é um equipamento que seria um computador que é utilizado para processos industriais, para automação de processos industriais. O diagrama de contatos é o que é utilizado para programar esse computador para processos industriais, principalmente para processos de controle discreto, que a gente fala. Controle discreto porque justamente ele só lida com contatos daqui, no LEDER, né? Na programação básica deles. Aí se diz que é só discreto? Não. Ele pode ser programado também para controle de processo clássico também. Então a gente fala PID, né? Por exemplo. Então, controle proporcional, integral, derivativo, ele também pode lidar. Mas ele lida da forma do controle eletrônico, né? Na forma da programação, como se fosse a programação digital. A programação com microcontrolador. Então, o CLP será um equipamento de controle digital para processos de controle discreto. Sendo um equipamento de controle digital, um equipamento eletrônico digital, ele é programável. Então ele junta a conveniência do equipamento programável, eletrônico digital, para controle de processos industriais. Nisso, essa avaliação 1, vocês pegam essa programação dele, aí podem me entregar esse diagrama aqui que é impresso. Vai ter um software que faz a simulação desse CLP que a gente utiliza. A gente tem ele no laboratório. E dessa forma de programação dele, aí é utilizado para entender melhor essa metodologia aqui de projeto de sistemas de automação discreto, que é o Graph7. Como o próprio nome diz, é uma metodologia gráfica
de plantas industriais, outros sistemas industriais discretos. Então esses são os dois conteúdos das avaliações. Então duas avaliações aí que nós temos que aplicar, né? Então, as duas avaliações dessa disciplina de automação e controle discreto. Como nós temos que aplicar as duas avaliações, essas duas avaliações, vocês têm o prazo para entregar até 1 de setembro. 1 de setembro é quarta-feira, como prazo para finalizar o semestre letivo é 4 de setembro, vocês têm até 1 de setembro para entrega das duas avaliações, tá? Aí alguém deve perguntar assim, mas a avaliação 1 não seria para o primeiro bimestre, como eu falei, né? Sim, o adequado e o melhor seria vocês não deixarem para entregar para a última hora, para 1 de setembro. Tá? E o prazo até 1 de setembro, não é 4 de setembro. 4 de setembro tem que finalizar, então passou 1 de setembro eu não vou aceitar mais. Porque 1 de setembro eu já tenho que fechar as notas e falar se vocês passaram ou não na disciplina, estão aprovados ou não na disciplina. Aí a avaliação 1 não seria referente ao primeiro bimestre, então não teria que ser entregue até finalizar o primeiro bimestre? Sim, deveria ser entregue dessa forma, né? Aí o correto seria ser entregue até finalizar o primeiro bimestre. Só que tem uma coisa, da mesma forma que a gente tem que aplicar no mínimo 2 avaliações por semestre, a gente tem que aplicar também uma forma de vocês recuperarem a menor nota do semestre. Então a gente tem que dar uma chance também para vocês recuperarem a menor nota do semestre. Como vocês têm 2 avaliações aqui, então vocês vão ter 2 notas nesse semestre. As 2 notas da avaliação 1 e da avaliação 2. Então vocês vão ter que ter também uma chance de recuperar a menor dessas 2 notas. Ou seja, a menor nota da avaliação 1 ou da avaliação 2, que é a nota da segunda chamada. Então, no final do semestre, ou seja, no dia 1 do 9, ou depois do dia 1 do 9, aí eu defino isso. No dia 1 do 9, eu vou aplicar uma segunda chamada, ou vocês têm a segunda chamada, para verificar qual a menor nota entre essas duas aqui que vocês querem recuperar, da avaliação 1 ou da avaliação 2. Aí vocês verificam daí qual da menor das 2 notas aqui, ou seja, vocês podem entregar outra vez uma das 2 avaliações para ver se vocês reavaliam, ou se eu reavalio essa avaliação, ou seja, esse projetinho aqui, projeto 2 ou o projeto 1, para ver se ele está novamente correto ou se ele está melhor, tá? Para ver se eu melhoro a nota dele. Ou seja, vocês têm a chance de uma reavaliação do projeto, de entregar o projeto novamente melhorado até 1 de setembro, para quê? Para ver se melhora a nota dele, tá? Para corrigir ele, para ver se a nota dele fica melhor. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, as 2 avaliações podem ser feitas em grupo, com prazo máximo para entrega até 1 do 9. Então, vocês podem entregar as avaliações, a avaliação 1 e a avaliação 2, até 1 de setembro. Mas olha bem, de preferência, não deixa para a última hora, até 1 de setembro, tá? Porque se tiver alguma coisa errada, eu posso pegar e corrigir e falar para vocês, ó, tem algum negócio errado aí. Aí se vocês quiserem, vocês podem pegar o grupo de vocês, corrigir, me mandar de volta corrigido, daí eu corrijo novamente, eu reviso novamente, né, claro. Daí eu falo assim, ó, agora tá ok. Então a nota de vocês vai ser revisada, vai ser corrigida para tal nota. Então vocês têm a chance de melhorar a nota de vocês.
Daí eu publico outra nota melhor para vocês daí. Então, se vocês pegarem e entregarem até 1/9, até 1º de setembro, quer dizer, aí dá para falar para vocês ali, ó, tem tal coisa errada, dá para ver a nota, dá para revisar a nota, né? Até 1 de setembro. Não fazer igual certos caras, né? Eles pegam e entregam à noite até a última data de entrega os 2 projetos daí, né? Aí chega lá, pega e, mas não tem 10, né? Aí depois fala assim, professor, mas por que a gente teve 10, né? Aí fala assim, porque vocês entregaram igual aos outros grupos, aí vejam com eles daí o que vocês fizeram de errado, veja ali o que está errado daí, né? Em relação a isso daí, né? Então as 2 avaliações daí até 1/9, mas daí até 1 de setembro, sem até esse prazo aqui, com a segunda chamada, né? Considerando daí a revisão de nota junto também, né? É claro, se entregar também de manhã, à tarde, é tudo a mesma coisa, né? E aqui, daí eu faço o seguinte. Então a pessoa entregou aqui, ó. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Opa. É aqui, ó. Então tem a nota do aluno. Então eu coloco aqui no comentário, né? Quando é o arquivo, geralmente eu corrijo e coloco aqui nos comentários aqui o que está errado, né? O que faltou às vezes, o que tem, por que não teve a nota integral, né? Em relação a essas avaliações aqui, avaliação 1, diagrama de contatos LEDER da programação em CLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. Esse diagrama pode ser entregue via e-mail em arquivo no formato gráfico JPEG, PDF ou pelo diretório de projeto software de simulação dos CLPs da linha 7300 da linha... Isso daqui, ó, não precisa entregar via e-mail, tá? Você pode entregar aqui nesses links aqui, ó, entrega do projeto 1. Essa é a avaliação 1. A avaliação 2, gráfico em Graph7 correspondente ao projeto 1 com a descrição das respectivas ações. Esse gráfico pode ser entregue via e-mail em arquivo em formato gráfico JPEG, JPG, PDF ou DIA correspondente ao software DIA Diagram. Aí tá aqui, ó, da avaliação 2 é esse link aqui, esses links aqui embaixo. Então não precisa ser e-mail, pode entregar direto por aqui. Daquele jeito, daquela maneira que eu falei. Tá ali já ali embaixo. Se entregar antes, a nota sai antes. É isso que eu falei, tá? Se entregar antes, a nota sai antes. Aí tem a revisão antes também, tá? Aí pode entregar corrigido novamente e ser revisado novamente o projeto corrigido, né? Se entregar novamente. Aí por uma nova nota, né? E tem esses links aqui, um para cada projeto, esses 2 links aqui para entregar. Então, a partir do momento, a partir de agora já tem os links disponíveis aqui para entrega, pode entregar a partir daqui já, né? Esse projeto 1 aqui, da avaliação 1, já há a explicação dele aqui, ó. Partindo daqui, tá? Controlador lógico programável, ele vai explicar sobre os controladores lógicos programáveis. O ideal é que vocês vissem desde as orientações aqui. Que ele fala sobre os CLPs.
Quem tem mais curiosidade aí, mas quem quiser também passar e verificar depois as orientações aqui, pode ver aqui a partir dos controladores lógicos programáveis. Essa é uma parte mais teórica aqui para ver o que é controlador lógico programável, que nunca ouviu falar, né? Para ter uma noção do que é. Aí o ITS PLC vocês têm que ver. Que daí nisso vocês vão ter noção realmente do que vocês estão fazendo aqui no curso. Quem não tem também vai ter noção do que vocês estão fazendo aí no curso. Na internet, no Google, pelo ITS PLC, os dois estariam trocando dados nesse momento para fora ali. Que é esse software aqui. Eu espero que vocês estejam acessando aí a atividade síncrona normalmente, ou seja, do computador. Porque esse TSPLC é o software que a gente utiliza para essa disciplina. Porque ao invés de ter uma planta industrial para a gente simular, para a gente mexer, para a gente ter que lidar com ela na prática, né? Ou para vocês terem que mexer com ela na prática, a gente tem esse software aqui, ó. Esse software é feito especificamente para treinamento com automação de sistema de controle discreto. O sistema de controle discreto é esse daqui, ó. E esse é o exemplo do que ele faz. Essa é uma plantinha de controle industrial, tá? Que ela faz o quê? Você brinca com ela. O fabricante desse software aqui, ele faz jogo de computador 3D. Só que ele faz o quê? Ele faz sistema de modelagem tridimensional para treinamento de equipamento de automação de CLPs. Tá aqui, ó. Daí ele faz plantas industriais virtuais para automação. E é com isso que a gente vai lidar aqui, ó, com essa planta industrial, que é um sistema de seleção de caixas. Aqui a gente tem duas caixas de tamanho diferente, uma caixa grande e uma caixa alta. Aqui a gente tem uma caixa grande que ela tem uma etiqueta só nela, e a gente tem uma caixa baixa, uma caixa grande que ela tem um tamanho que é o dobro, que é como se fosse duas caixas baixas, uma em cima da outra. A caixa baixa ela tem duas etiquetas aqui no meio e a caixa alta ela tem uma etiqueta aqui na ponta dela. Está aqui, ó. Aí esse sisteminha aqui é como se fosse um modelo tridimensional gráfico em que essas caixas elas se movimentam por esse sistema de esteiras aqui. Ela tem uma movimentação aqui animada, né? Uma animação tridimensional. E você controla os motores dessas esteiras aqui através desses botões aqui embaixo. Para fazer o quê? Para movimentar esses equipamentos aqui, para levar essas caixas para esse elevador aqui nessa gaiola ou esse elevador nessa gaiola aqui, ó. Para as caixas saírem para cá ou para cá. Mas se você errar o acionamento desses equipamentos aqui, a caixa pode cair para cá, a caixa pode acumular nessa mesinha aqui, pode acumular nesse ponto aqui nessa esteira, pode acumular nesse ponto aqui antes de entrar nessa mesa, pode acumular aqui, elas podem começar a cair para fora dessa mesa aqui, pode começar a cair aqui, pode começar a cair aqui, pode começar a cair para fora dessa esteira aqui. Então o sisteminha é bem interessante para você começar a mexer com a automação industrial. Desse software aqui, nessa videoaula, desse link, aí eu falo certinho sobre esse programa. O link dele, como é que vocês fazem para obter ele?
Tá aqui, ó, o nome dele, ITS PLC Professional Edition. O fabricante dele, o site dele. Tá aqui. É o MHJ. MHJ não. É o ITS PLC Professional Edition. Também. Aqui a interface dele, né? A interface gráfica Tá dele. aqui, ó, da nessa Real tela Games, aqui. tá? É o ITS PLC. Da Real Games. Aí você tem diversas versões dele. Mas você pode baixar ele gratuitamente. E a versão dele sem o equipamento do CLP, você pode lidar com ele e manusear ele do computador pessoal. Infelizmente, para sistema de smartphone, ele não... eles não têm uma versão ainda, tá? Porque o smartphone, ele não permite você mexer com ele nessa forma 3D, né? Ele não tem a tela que dá para você mexer com ele, o mouse daí, né? Mas sem o equipamento CLP, você pode mexer com ele para lidar com ele. Então, quem está manuseando via computador pessoal pode instalar ele, pode baixar ele e assim por diante. Quem tem um computador também, eu falo depois sobre essa versão aqui, ó. ITS PLC MHJ Edition. Nesse mesmo fabricante aí, ele tem essa outra versão aqui que dá para ser utilizada com um simulador de CLP também, que é esse simulador aqui, ó. Esse simulador aqui, ele também tem outro software que é feito por essa MHJ. Esse simulador chama WinSPS. Esse WinSPS, ele tem um simulador também que simula o equipamento CLP que a gente utiliza lá no laboratório. Só que as versões para esses programas aqui, para esses softwares, para esse ITS PLC MHJ Edition, ela é limitada a alguns usos, tá? Esse ITS PLC MHJ Edition, ele tem, se eu não me engano, 1 mês de uso para ele, para você utilizar ele. E o WinSPS da MHJ, ele tem a limitação dele, ele é limitado, se eu não me engano, a 10 utilizações dele. Se você baixar uma chave de uso dele, de desbloqueio dele. Então eu fazia o quê? Eu utilizava, por exemplo, no meu notebook, eu mantinha o meu notebook ligado sempre. Porque daí o notebook dá para deixar ligado porque ele fica na bateria, né? Então ele carrega a bateria dele, você deixa o notebook ligado na tomada, ele mantém a bateria dele ligada e acaba a energia daí, ele fica na bateria. Então dá para manter ligado direto, né? Então eu mantinha ele ligado, ele ficava com o programa aberto ali, né? Só que daí ele começava a atualizar o Windows, sistema operacional, assim por diante, tinha que reiniciar ele. Daí ele parou e acabou aí ultrapassando o número de utilizações dele. Porque daí reiniciando o sistema operacional, daí tem que acabar abrindo e fechando o software. Esse WinSPS MHJ. Então acabou ultrapassando o número de utilizações limites dele, né? Mas para utilizar para nossa finalidade aqui, para verificar o funcionamento e elaboração do software aqui, do diagrama de contatos e para verificar as atividades aqui do projeto, dá para ser utilizado também. Então aqui ele também fala sobre esse software de simulação do WinSPS MHJ. Aí você vem no link dela, ele tem alguns exemplos de automação e create, tá? Nos meus documentos aqui. Nessa atividade síncrona aqui ele fala fala sobre abrir um projeto nele e sobre as vezes que você tem de utilização desse software aqui, ó, para habilitação dele, tá? Nós não estamos conectando em do rede, site nós de vamos utilização simular aqui no dele computador. e assim por diante.
também Do possuem o fabricante mesmo dele, que é a microcódigo. MHJ. Daqui, arquivo para pode estender o Aí esse uso software ele não dela, é quer dizer, gratuito, ele é pago para umas 10 porque o vezes fabricante daí, dele, a mais ou MHJ, menos para ela tem que pedir uma licença para a Siemens, e como a Siemens ela é proprietária dos CLPs que a gente utiliza, né? Ela é proprietária. Aí, infelizmente, optaram por utilizar um software proprietário, né? Um CLP, um equipamento proprietário, ao invés de ser um equipamento com software open source. Aí a gente tem que pagar pelo software que a gente utiliza para programar o CLP e pelo CLP, né? E aqui eles têm que pagar pelo simulador também, porque daí utilizam o equipamento que eles vão simular, que é proprietário. Então é tudo pago. E o simulador deles também é pago, porque eles têm que pedir uma licença pro fabricante do CLP. Porque os projetos que são feitos também para o CLP são pagos, eles têm que pagar a licença para utilizar os projetos, né, que são licenciados daí do CLP da Siemens, que é o que a gente utiliza, né? Aí eles são abertos dos projetos de automação que a gente utiliza daqui, ó. agora vamos ver a Então o aplicação simulador no sistema prático. são esses daqui. E a programação em diagrama de contatos são esse tipo de programação aqui, do CLP. Tudo baseado em lógica de relés. Quem for observando aí as atividades síncronas, pode começar aqui pelos controladores lógicos programáveis, né? Baixem aqui, aí vejam também o ITS PLC e baixem esse ITS PLC para o computador de vocês para verificar o funcionamento deles e vão lidando com ele, verificando o funcionamento dele e a parte de funcionamento do sistema de automação e controle discreto. Verificar as entradas e saídas do sistema de automação e controle discreto de uma planta industrial, no sistema de controle discreto, as entradas e saídas dele, os atuadores, os sensores, os contatos que vocês têm, dos diagramas de contatos, as entradas e saídas discretas. Lembrando também que a matemática discreta é importante aqui também e a parte de acionamento elétrico é importante. Mais uma coisa. A avaliação 2, o gráfico em Graph7 aqui, que pode ser entregue aqui no formato JPEG, PDF ou DIA, correspondente ao software DIA Diagram, do Graph7, essa parte aí, ela está aqui, ó, da semana 3, otimização do sistema, introdução ao Graph7. Eu dividi aqui no Moodle em semana 1, semana 2, semana 3, mas ela não está bem dividida em semanas, tá? Aqui estão mais em temas aqui, ou em conteúdo. Então aqui seria mais uma divisão em grupos aqui de conteúdo, né? Então aqui seria como se fosse o conteúdo aqui na parte 1, né? Introdução ao controle discreto, CLPs, entradas e saídas, linguagem de programação para automação discreta. Depois blocos de comandos e funções do CLP, locação de memória, endereçamento, correções do sistema. Daí otimização do sistema e introdução ao Graph7. Então aqui você tem a parte da avaliação 2, que é a apostila do Graph7, daí a parte 1 do Graph7, a parte 2 do Graph7, a parte 3 do Graph7. Daí aqui vocês têm já o arquivo do Graph7 do projeto 1, que é da avaliação 2, tá? Do DIA Diagram. Então, da avaliação 2 que vocês têm que entregar já é isso daqui, ó. Isso daqui, do projeto 1, já. Então, vocês já podem se basear nisso daqui, ó. É isso que vocês têm que entregar já. E o que vocês têm que fazer para chegar nisso daqui é isso daqui, é dado nessas aulas aqui, ó. Nessas atividades síncronas. Sobre esse software aqui, ó, software DIA Diagram, é o que é utilizado
pro Graph7 aqui, para esse gráfico em Graph7 do projeto 1. Daí eu explico aqui, ó, na parte 1, parte 2, parte 3. Sobre o Graph7 eu falo aqui, apostila Graph7. É passado, o diagrama de contatos, ele é passado antes. O ideal seria que o Graph7 fosse dado antes do CLP e do diagrama de contatos. Mas é que é preciso do diagrama de contatos ou ter uma introdução ao Ladder antes de passar o Graph7 para poder entender o Graph7 melhor. Porque o Graph7 tem um detalhe sobre as etapas, tá? Que vocês têm que colocar, certo? Opa, deixa eu pegar e desabilitar aqui o Telegram. Porque o Graph7 ele tem um detalhe sobre transições entre as etapas que são dados daí pelo diagrama de contatos, que são as entradas no diagrama de contatos daí que vocês têm que entender, que é melhor daí para entender as transições entre as etapas no Graph7. Então isso daí, as transições são dadas pelas condições nos diagramas de contatos. As transições entre as etapas. Então é melhor para entender no Graph7. E isso seria visto também o diagrama de contatos pelo acionamento elétrico, pelos acionamentos elétricos, que seria o diagrama de contatos dos contatos de relés eletromecânicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Mais alguma dúvida? Essas aulas aqui sendo gravadas, aí tem 35 alunos aí matriculados no sistema acadêmico. Quem não conseguiu entrar no início aqui da aula, aí também vai ficar disponível depois. Eu vou procurar essas aulas aqui, essas atividades síncronas sendo gravadas, já ir postando elas no Moodle à medida que elas forem sendo gravadas e forem terminando. Já para a semana que vem, eu vou deixando elas lá, e já para os alunos que forem entrando depois, ou que perderem, porventura puderem ver, ou se matricularem depois, forem entrando na disciplina depois das primeiras semanas aí de aula, também puderem ir acompanhando elas. Os outros conteúdos das atividades assíncronas eu vou postando depois também. Porque a gente foi desenvolvendo a partir do momento que começaram as atividades não presenciais, as ADNPs, as atividades didáticas não presenciais, o ano passado. Então não deu tempo de terminar tudo, daí de acordo com a ementa das disciplinas. Porque como a gente foi pego de surpresa ano passado com essa pandemia, e a gente teve que ficar afastado da UTFPR, então a gente teve que ter um momento de adaptação para gravar as atividades assíncronas. Aí depois teve que ter um momento também de começar as atividades assíncronas, de ver como é que elas iam se desenvolver, né? De ver a plataforma que a gente ia ter que adotar, como por exemplo esses Google Meetings, como teria que ser feitos esses encontros, como é que a gente ia ter que planejar essas aulas, se ia ter que adotar mesmo atividade assíncrona, síncrona, o quanto a gente ia ter que adotar de atividade mínima, síncrona, assíncrona e assim por diante, né? Tanto é que agora a gente vai ver que tem algumas disciplinas que a gente pode colocar mesmo como atividade não presencial, até mesmo depois, quando se voltar às aulas presenciais, né? Tem algumas que dá para colocar uma parte como presencial e não presencial, e continuar como não presencial também, né? Para otimizar melhor até as atividades presenciais, verificar
quando até, se tem uma previsão mais ou menos de quando dá para voltar presencial ou uma parte presencial, né? Colocar também atividades mais assim online, práticas, né? Que dá para ser colocadas. Aí estão planejando algumas também, deixar práticas aí mais online, com os equipamentos também. Esses equipamentos de automação sendo mudado para o outro bloco, já colocar online em ritmo de manutenção remota. Esses racks têm como ser colocados também. Alunos de TCC já utilizaram dessa forma também. Aí, utilizando o trabalho que eles já fizeram, colocar dessa maneira, da mesma forma. Tem como fazer isso também. Eu já deixei um equipamento lá, mas durante esse período aí, agora a gente sendo vacinado aí, dá pelo menos para alguns docentes, como eu também, retornar lá já, né? Tomando os devidos cuidados, devido às precauções lá também, né? Agora é questão já de planejar, né? Então, verificando tudo isso aí também, né? Então, isso daqui a gente tem que atualizar com o tempo e ir complementando também, né? Então, vocês sempre verifiquem essa página aqui para ver a atualização. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato via e-mail ou via permanência. O horário está ali, terça-feira, 1h50 às 3h30. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Até semana que vem. Obrigado, professor. Igualmente. Tenha uma Obrigado, eu agradeço. semana. Obrigado, Até professor, mais. igualmente. Até semana que Obrigado. vem. Tranquilo, professor. Valeu. Bom final de semana aí. Oi, professor. Oi? Ô, professor, eu sou da turma das 3h50. A gente vai ter encontro síncrono? Ah, é assim, cara. Você é das 3h50. Se quiser, eu expliquei aqui pro pessoal. Você pode assistir tanto nas 2h40 quanto das 3h50. Aí eu coloquei o horário na sexta-feira, porque eu tenho que pegar e colocar o horário das atividades síncronas com o mesmo horário das aulas presenciais, para não dar conflito com as outras disciplinas. Na sexta-feira, as duas turmas têm o mesmo horário, tanto da 1h50 quanto das 3h50, né? Então eu coloquei os dois horários para vocês poderem escolher. Tanto faz você assistir às 2h40 quanto às 3h50. Vai ser igual, tá? Aí você pode escolher. Vai ser igual os dois. Mas eu gravo os dois horários daí, tá? Se quiser. Aí Não. você pode ver também gravado depois, se quiser. Não, tranquilo, então. Tudo bem? Beleza. Tá bom, obrigado, professor. Falou, de nada.